ontem, nosso Bruno Migliozzi foi até o estádio do Pacaembu para acompanhar o lançamento do Campeonato Paulista de 2025. Temos novidades também no principal estadual do país. Uma delas que aumentou o limite de inscritos para os clubes, né? Então agora cada equipe pode inscrever 30 jogadores, 4 a mais em comparação à temporada de 2024. E agora cada clube também pode colocar 10 jogadores de forma simultânea da lista B em campo, ou seja, 10 jogadores de forma simultânea formados nas categorias de base. Então as equipes vão poder mexer bastante, vão poder movimentar os seus elencos na disputa do Campeonato Paulista do ano que vem, até porque, né, meu caro Paulo do Vale, uma boa noite para você. Não vai ter férias direito, não vai ter pré-temporada, então deixa pelo menos o pessoal usar bem os elencos, porque vai precisar, né? Já que ninguém vai trabalhar para chegar inteiro no começo do Paulistão, pelo menos dá esse boi aí pra rapaziada já ter ali à disposição o maior número possível de atletas nas primeiras rodadas do estadual. Boa noite, Soler. E aí sabe o que acontece? O nível piora e aí fica cada vez mais chato, né? Principalmente esse início de temporada, né? Porque você não dá descanso para os jogadores e aí eu vou ter que sair em defesa dos atletas, algo que talvez eles não façam como deveriam, né? Porque, assim, eu vejo a gente, no caso a imprensa, mais indignada do que os próprios jogadores, né? E aí depois fica todo mundo reclamando, com razão, e você viu recentemente o Rodri, né, antes dele se machucar, fazendo ali quase que um manifesto a respeito dos jogos na Europa, que me parece algo até mais organizado com relação a início de temporada, mas que também pega muito essa situação dos atletas que jogam, por exemplo, no meio do ano, uma Eurocopa, a própria Copa do Mundo também, que na última edição aconteceu no final do ano, que eu acho que poderia ser até uma solução melhor em algumas situações. E o nível do futebol europeu é melhor do que em alguns pontos, né? Nos que a gente acompanha mais o futebol inglês, onde está o Rodri, o futebol espanhol, e até o campeonato italiano talvez sejam os campeonatos melhores do que o campeonato brasileiro. Você perde a qualidade, desculpa, mas você começa o ano já com os atletas tendo de jogar, se recuperar de um curto período de férias, e aí, é o momento que os caras têm para descansar. Você vai exigir o que desses jogadores nesse período? O momento que os caras têm para poder ficar gordão, né? Então, exatamente. Essa sensação única na vida que é estar acima do peso, que é uma delícia. E eles têm todo o direito nesse sentido de que, o cara já ralou o ano inteiro, no sentido do calendário brasileiro. Entendo que a vida do jogador de futebol de elite... Termina o ano arrebentado porque toma pancada o dia inteiro. Exatamente. E aí você encurta as férias dos caras e, obviamente, acho que eles devem ter a total liberdade para fazer o que eles bem entenderem, mas óbvio que fica aquela questão, mas o cara precisa se cuidar mesmo nas férias, precisa ter um acompanhamento e tal, mas cara... E aí você volta, você já começa a enfiar um monte de jogo, sabe o que vai acontecer? Logo no começo do ano você vai ter muito jogador lesionado. E nisso você pode perder um Estevão, que vai ter os últimos 6 meses para jogar no Palmeiras, a não ser que o Palmeiras faça um planejamento mega especial, você pode perder os principais jogadores, você perde em nível técnico, porque os caras vão estar com as pernas pesadas, com o corpo não aguentando, porque você não teve descanso suficiente, mas mesmo assim você deu um período para os caras, eles entram numa frequência, num ritmo diferente, retornam rapidamente, já para ter uma semana no máximo, já com o jogo valendo. E você acha que o torcedor vai entender que o time dele tá 3 jogos sem ganhar no início do ano porque os jogadores tiveram férias mais curtas e porque todo mundo assinou e agora todo mundo vai aceitar? Não, o torcedor não assinou isso. O torcedor não assinou o regulamento do Campeonato Paulista de que o São Paulo talvez jogue as 3 primeiras rodadas com um time mais ou menos alternativo, porque uma parte vai estar lá na Florida Cup, que não chama mais Florida Cup. O torcedor não assinou isso. O torcedor, se o São Paulo perder os 3 primeiros jogos, o torcedor vai cobrar o elenco, o torcedor vai cobrar o Zubeldia, o torcedor vai cobrar a diretoria. E aí, como que fica? Então, assim, todo mundo faz o acordo, os dirigentes vão lá, assinam, os jogadores de alguma forma ou de outra, porque talvez pressionados pelos empresários, com medo de perder alguma coisa, não se posicionam,
E aí o que vai acontecer, o começo do ano a gente vai ter uma porrada de jogo desinteressante. Um monte de jogo desinteressante. Um monte de partida que você vai ver os caras se arrastando em campo. Aí a coisa começa a pegar no breu, mas aí também você vai ter um número considerável de jogadores machucados. Então assim, os clubes assinam agora e reclamam depois. É sempre assim. E aí o jogador, quando perceber, vai ser tarde demais. Vai estar batendo já o período dele retornar e aí quando ele vê, ele vai estar em campo já no dia 10, 11 de janeiro, 10 dias depois de uma virada de ano, sem condição, porque ele precisa passar por uma pré-temporada, ou não descansado, porque ele mal teve férias para ter uma mini pré-temporada. Então assim, tá tudo errado. Tá tudo absolutamente errado. O presidente do São Paulo, Casares, pode vir a público, como ele veio, daqui a pouco a gente vai ouvir, e falar, não, reclamar, vai falar, não, mas tá tudo certo. E assim, cara, o próprio presidente da Federação Paulista já admite que se o São Paulo chegar na Libertadores direto, o São Paulo, essa primeira rodada, o São Paulo consegue adiar. Então assim, você já tá fazendo um campeonato que você dá a possibilidade de adiar a primeira rodada. Então, cara, tem alguma coisa desequilibrada aí. Porque se você já tá começando um campeonato que você abre o precedente para adiamento na primeira rodada, é porque não tá certo. Exatamente. É porque já começou errado, já começou esquisito, né? E ontem, sorteio, o Bruno tava lá, né? Atrasou o início do sorteio, exatamente porque estavam debatendo, né? Os rumos do campeonato, como que seria a fórmula de disputa. Quer dizer, a fórmula não, porque a fórmula não muda, né? Mas como seria para encaixar nesse calendário, e aí todo mundo desce, tá aprovado, para depois falar, se precisar a gente muda. Então, sim, é isso, né? Assim, vai levar a sério como uma organização que você já tá... O presidente do São Paulo já chegou lá e falou, se estivermos na Libertadores, porque aí você não tem a pré-Libertadores de São Paulo jogar, a federação adia o primeiro jogo do São Paulo, porque aí você tem uma data vaga que o São Paulo estaria jogando a pré-Libertadores. Uhum. Então, assim, logo de cara também esse São Paulo vai ter uma pré-Libertadores. Então o São Paulo tá enfiando uma pré-temporada aí no meio nos Estados Unidos, tá ficando tudo apertado e é um time que pode ter jogo decisivo nos primeiros 20 dias de 2025. E aí vai ter que mandar o time da Copinha jogar a Florida Cup. Então, exato. E aí você... Vai jogar a Copinha com o Sub-17. Exatamente. Então, cara, olha... É complicado, hein? 2025 já começou e eu já tô... Nem começou, eu já tô cansado, hein? Eu já tô cansado. Vai ter burnout? Já tô com burnout. E você, meu caro Pedro Ramiro, tem reclamações a fazer do calendário? Muitas. Tudo bem, Solero? Um abraço pra você, pro Paulo Muitas? do Vale, pra quem nos acompanha. Muitas. Eu vou pedir até pro presidente Edinaldo Rodrigues anotar todas. Mas eles são tão inteligentes que eles esqueceram que no meio disso tudo também tem uma data FIFA, né? Em janeiro você tem data FIFA. O Brasil vai a campo. E aí... Janeiro? Em janeiro, né? Janeiro? Não, janeiro não. É no início do ano. Tem no início do ano uma data FIFA. Janeiro? Pô, mas então, eu acho que vai ser a data FIFA mais bem-vinda. Pode ser? Mais bem-vinda. Pode ser, porque aí você começa a pensar nessa seleção brasileira... É março. É março. Porra, Ramiro, bem. Bom dia, Ramiro. Não me ilude, cara. Desculpa, Edinaldo. Tava feliz com uma data FIFA. Deveria ser a única época do ano com data FIFA, janeiro. Em março você tem uma data FIFA, aí você tem fim de Campeonato Paulista, tem o Campeonato Brasileiro rolando. Cara, eu acho que isso aí vai dar uma confusão tremenda. O final do Paulista tá prevista para o dia... de 9 de março, né? É isso? Vai ter um Brasil e Argentina no meio, não é isso? Ótimo, excelente. Começou bem o calendário. Então assim, tem... Dia 25 é o Brasil e a Argentina. E dia 29 tem a final do Paulistão. Ou seja, imagina se convocarem jogadores que atuam em times finalistas, né? E aí os caras... Eu tenho certeza que eles não perceberam isso. Ou se perceberam, passaram por cima. O quê, né? Estão nem aí. Então, assim, é que não dá pra atribuir tudo à FIFA, porque o que eles jogam mas aí a FIFA joga um Mundial de Clubes, tem um Mundial de Clubes no meio tá anunciado faz 4 anos. Exato. Que vai ter. E eles decidiram agora mudar o calendário, decidiram agora estender o Campeonato Brasileiro por mais tempo. E óbvio que isso também vai ter um reflexo nos próprios jogadores. É que os jogadores são todos desunidos também. O sindicato dos jogadores não serve pra praticamente nada. E aí eles... Serve, pra proibir de terem os jogadores num jogo de videogame. É verdade. Porque aí o sindicato precisa receber, né? Exatamente. Pra isso que serve o sindicato, pra tirar jogadores do videogame, pra proibir algumas participações de algumas empresas
nessa área. Então, a impressão que dá é que realmente vai ficar dessa maneira, porque o sindicato dos atletas não atua em nada, o sindicato dos treinadores também não, e fora o que a gente já vê também dos clubes, que muitos clubes não têm nenhum poder de mexer nesse calendário, pelo menos eles não se propõem a mexer, não se unem. A tal da liga não serviu para nada, só serviu para direito televisivo e basta. Não ajudou em nada a definir calendário, a CBF quem determina as coisas, é o tal do Júlio Avelar que define as datas e a vida vai seguindo. Infelizmente o futebol brasileiro vai perdendo o produto. E eu já vi até algumas pessoas dizendo assim, por exemplo, o Campeonato Paulista tem que mudar. Eu também acho que ele tem que ser mais curto, mas vai falar isso para a Federação Paulista de Futebol. Algumas pessoas até têm a proposta de colocar, faz a fase de grupos do Campeonato Paulista, os clubes se enfrentando, só os que estão dentro do mesmo grupo. Mas vai tirar os clássicos da Federação Paulista. Vamos ver se isso vai atrair comercialmente. Será que a FPF vai querer que tire os clássicos nessa disputa? Não a federação. Quem paga para transmitir o campeonato não vai deixar. Exato, né? E principalmente quem paga. E aí a questão é, né, diminuir os jogos do Campeonato Paulista. Quem tem que definir isso é a CBF. A CBF que determina que cada federação tem 16 datas. Então a Federação Paulista vai usar as datas que a CBF passou. Exatamente. A CBF fala ano que vem, tem 4 datas. Só vão marcar os clássicos. Exatamente. E eu acho até que a questão do Campeonato Paulista, talvez, não sei se possa mudar já o regulamento. Não sei se eles vão liberar um regulamento com os atletas da base podendo ser usados. Sim, já mudaram, serão 10. Então, isso... Boa. E aí isso é importante. Então, para que a gente veja um Campeonato Paulista dessa forma, o São Paulo jogando a Florida Cup talvez com a base e tudo mais. Mas... infelizmente, esse é o retrato do futebol brasileiro. Meu